vai falar um pouco aí de como utilizar o HDFS utilizando a interface do Rui, tá? O Rui, ele é uma ferramenta open source, foi desenvolvida também pela Cloudera, foi disponibilizada para Software Apache Foundation, né, que agora é da própria Apache, né? Então ele está lá como open source, pode ajudar, vocês podem ajudar no seu desenvolvimento. E ele oferece uma interface muito interessante, tá? Ele tem as interfaces que dá acesso ao Hive, Impala, HBase, Ozzy, e também oferece acessos ao File System Hadoop, né? Então eu vou abrir aqui o File System. Então vocês podem observar que aqui é a minha tela do meu home, né? Eu, como usuário Cloudera, eu tenho um diretório home, né? Tudo, o Hadoop, por ele ser basicamente derivado do Linux, né? Ele possui características muito parecidas com o Linux. Então cada usuário tem o seu próprio home. O que é o home? É um diretório onde o usuário pode salvar os seus arquivos, pode salvar os seus dados e etc. Tá? Então é aqui onde o usuário pode trabalhar. Então se eu quiser, por exemplo, carregar um arquivo, eu posso simplesmente aqui clicar em carregar, selecionar o ficheiro, selecionar um arquivo qualquer aqui, por exemplo. Vou selecionar aqui esses arquivos Python aqui. E ele vai subir para mim, a partir desse momento ele está disponível para mim. Posso clicar no arquivo. Se ele for um arquivo texto, eu ainda consigo editar ele aqui, ó. Posso vir aqui, editar o que eu quiser e salvar. E eu consigo navegar dentro das minhas pastas, consigo navegar dentro dos meus diretórios. Se eu quiser criar um novo diretório, clico aqui, diretório, coloco aqui o nome que eu quiser, salvo, e a partir desse momento eu tenho um diretório criado. E ele trabalha com as mesmas permissões, né, do Linux, né? Então ele tem aqui as permissões por usuário, por grupo e por outros. Ele fala quem é o dono e etc. Então cada usuário tem a sua pastinha, de forma com que eles não utilize o do outro. Uma coisa muito interessante de se trabalhar com Hadoop é que ele tem as cotas. O que é cota? É quando você define o limite de armazenamento para cada usuário. Então eu posso definir que o usuário A pode usar 100 GB, posso definir que o usuário B pode usar 10 GB, posso definir que o usuário C usa 1 GB e etc. Isso é muito interessante porque eu posso definir esses limites para grupos de usuários. Ou seja, eu defino um grupo de usuários de engenharia, esse grupo de usuário pode usar X GB. Uso um grupo defino uma cota para o grupo de usuários do cientista de dados, esse cientista de dados pode utilizar X gigas. Isso é legal para eu ter um controle, né? Para eu não deixar aí como se fosse a casa da mãe Joana, né? Cada um usa o que quiser, porque é muito comum o usuário querer usar mais recurso do que o ambiente tem disponível, né? Então ele quer lá colocar 1 TB de dado, quer colocar um arquivo muito grande. Então para que não haja impacto eu consigo gerar essa cota, beleza? Isso aqui é utilizando o Rui, muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Então eu posso navegar por aqui, ó, se eu quiser ir para o barra, basta eu clicar aqui no barra, ele traz para mim aqui os outros diretórios, né? Eu tenho aqui um TMP também. O TMP é um diretório onde todo mundo pode usar, né? Qualquer um pode vir aqui e gravar um arquivo, criar um diretório, etc. Se eu quiser excluir um arquivo ou um diretório, é só eu selecionar o que eu quiser e mandar deletar. Muito simples. Se eu quiser, por exemplo, mover um arquivo, vou lá no meu início, né? Quero mover um arquivo, seleciono os arquivos que eu quero mover, venho aqui em ações, posso mover ou copiar ou alterar as permissões. Posso até mesmo compactar se eu quiser. Posso vir aqui em copy e seleciono para onde eu quero mandar esse cara. Feito isso, ele está aqui no meu TMP. Bacana, muito legal. Mas isso aí não é o que realmente um sudo faz, né? Um usuário sudo é um cara que mexe realmente no terminal, faz as coisas acontecer no terminal, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então vocês viram aí que o Rui é interface visual muito amigável para quem quiser mexer com o Hadoop como file system, tá? Muito amigável. Porém, agora a gente vai para o terminal. Sudoers